Olá, tudo bem? 20ª aula, as formas de gestão de pessoas e empresas. Então, tudo o que aconteceu na evolução, o que foi importante, o que está sendo melhorado e quais são as tendências. Então, essa aula vai tratar desse assunto, que para mim é um ponto de partida muito importante e que infelizmente nem todas as empresas usam e utilizam isso. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender o seguinte: quais são os fundamentos da nova e da velha forma de gestão de pessoas e empresas? O que fundamenta esses dois modelos? Como a nova forma de gestão está se consolidando cada vez mais no mercado? Quais são os riscos e os benefícios na implantação desse novo modelo? E o terceiro item são as dicas estruturais para implantar a nova forma de gestão. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar muito sobre essa dicotomia: comando e controle, alinhamento e autonomia, um versus o outro. Os dois são super importantes. Comando e controle, lá atrás, a Revolução Industrial, onde você tinha que ter uma padronização de processo muito grande, o comando e controle foi essencial para a gente chegar até aqui hoje. Só que hoje, com as gerações novas, com competitividade do mercado, com novas tecnologias, entre outras variáveis, o alinhamento e autonomia ele se faz muito mais eficiente. Então nós vamos entender essa diferença de um e de outro. Ainda, infelizmente, a grande maioria das empresas ainda atua no comando e controle. A gente tem uma cultura muito enraizada, muito difícil de ser rompida, mas a partir do momento que você começa a enxergar os benefícios, o que gera uma empresa com um alinhamento e autonomia, as pessoas começam a enxergar diferente. Então vamos lá. Para exemplificar claramente, um dos principais problemas ou as diferenças entre uma e outra é em relação à liderança. A liderança, quando a gente fala de líder da velha forma de gestão, que existe muito em prática ainda hoje, ela promove a obediência das pessoas. E essa obediência faz com que as pessoas sejam subordinadas a alguém. Então, se eu tenho um comando muito forte, um controle muito forte, as pessoas me obedecem e são subordinadas a mim de alguma forma. Isso gera uma dependência na empresa. Isso é muito ruim. Da outra forma, pelo outro lado, a nova forma de gestão, ela fala assim: eu tenho responsabilidade que as pessoas adquirem e executam as suas atividades através das suas responsabilidades, claramente definidas e alinhadas. E o líder serve de suporte e apoio para as pessoas. Esse contexto gera desenvolvimento. Então, a grande diferença entre a velha forma de gestão e a nova está na dependência ou no desenvolvimento. Como atuar. Toda vez que você gera uma dependência, você limita as pessoas a alguma coisa. Motivação e entre outras coisas. Falando nisso, eu queria trazer um pouco quais são as estratégias dos modelos de gestão. Quando a gente fala comando e controle e alinhamento e autonomia, primeira coisa, engajamento. O engajamento no comando e controle é por manutenção. Eu preciso engajar as pessoas constantemente, criando processos diferentes, porque se a atividade não muda, é um processo padronizado, existe pouca evolução, eu tenho que criar elementos externos para poder engajar as pessoas. Por outro lado, no alinhamento e autonomia, existe um processo de desenvolvimento. Eu desenvolvo as pessoas. Existe um processo sistêmico onde o desafio do desenvolvimento, a percepção do desenvolvimento das pessoas mantém elas engajadas. Então, é um processo mais sistêmico. O outro elemento importante é a motivação. Quando eu falo de motivação no comando e controle, é não errar. Concorda que eu preciso fazer o processo, ele é padrão, ele foi definido, estabelecido, um comando claro, eu preciso replicar. Se eu não erro, eu não tenho o medo de ser punido, perder o meu emprego, então eu me sinto motivado pelo erro, por não erro. Olha que diferença. E a motivação hoje, no alinhamento e autonomia, é na tentativa de inovar. As pessoas recebem estímulos para se desenvolver, desafios e vão tentar inovar, vão fazer as coisas diferentes. Então, isso é uma motivação intrínseca ao sistema.
Por isso que ele é sistêmico. É diferente de você ter que executar, aí você contrata uma estrutura, formata uma estrutura na sua empresa para poder fazer isso, fazer a motivação das pessoas. Outro elemento importante é o esforço. O esforço no comando e controle, ele é exigido. As pessoas agem mais passivamente, porque o processo foi estabelecido, faça. E quando você faz, você replica. Então o teu esforço está em executar algo que já foi pensado, planejado por alguém. Ele é mais passivo. No alinhamento e autonomia, ele é ativo, porque a pessoa quer se desenvolver, quer evoluir, quer encontrar novas formas. Então o esforço é ativo. Ela tem um interesse interno no seu desenvolvimento. De novo, processo sistêmico. E o último elemento que eu queria trazer para vocês dessa comparação é a recompensa. O comando e controle ele é pontual, externa. No alinhamento e autonomia, ela é estabelecida pelo objetivo. Qual é a diferença desses dois? Quando tem o comando e controle, entendam que o processo ele é pensado por alguém e replicado por outros. Então, a minha recompensa, ela não está naquele processo. Primeiro é não errar. Essa é uma primeira recompensa que tem, porque eu não sou punido por isso. Mas, geralmente, as empresas criam elementos, benefícios extra-trabalho, que não está vinculado com a atividade, para compensar essa balança. Para compensar essa balança, entenda isso. Eu escutei numa palestra uma vez, cuidado, quando você vai trabalhar numa empresa, ela tem muitos benefícios extras. Além dos tradicionais, né? Plano de saúde, essas coisas. Outros. Quando ela tem muito benefício é porque ela está compensando o esforço de alguma forma. Lógico, a empresa pode gerar desenvolvimento. Isso não é uma verdade absoluta. Mas é um ponto de atenção. Por outro lado, eu tenho alinhamento e autonomia. As pessoas estabelecem as suas metas, seus objetivos. E as suas recompensas são diretamente relacionadas ao seu esforço. Grande diferença. Compreende? Vamos lá? Então, outra coisa importante. Esse aqui, para você entender como é que funciona a evolução dos clientes ao longo do tempo, né, o que era no passado, o que é hoje, o que vai ser no futuro, é uma tendência, em relação às práticas. Então, no passado, o cliente tinha um baixo poder de escolha, eram poucas opções. E aí eu vou fazer uma analogia com o Ford T, que tinha um Ford T preto, e eu poderia comprar também um Ford T preto, e também se eu não quisesse aqueles, eu queria um Ford T preto. Então, as empresas estabeleciam para o mercado as possibilidades, e a gente, como cliente, tinha que escolher o que está ali. Então, era um processo mais restrito, então é um baixo poder de escolha. Hoje, eu tenho um poder de escolha muito maior. Falando de carros, por exemplo, eu tenho várias montadoras, modelos, tamanhos, mais potentes, menos potentes, mais econômico, menos econômico, a gás, elétrico, híbrido, um monte de coisa. Então, eu tenho várias opções de escolha. Então, eu tenho o poder de não mais escolher um Ford T preto, mas pode escolher várias opções de carro, em cores, modelos, e aí as variações são praticamente gigantescas, né? São quase infinitas. E o futuro? Qual é o futuro? Eu tenho um total poder de escolha, mas com opções diversificadas. Então, eu posso ter um carro, posso não ter o carro. Eu posso andar de Uber em vez de ter um carro. Então, eu começo a entender que o carro me ajuda a me deslocar de um ponto ao outro. E aí eu posso ter outras opções. Patinete, bicicleta elétrica, carro, Uber, táxi, e transporte coletivo, um monte de coisa. Mas as opções, por opção, não por obrigação, por falta de ter, né? Então eu não tenho um carro, eu tenho que andar de ônibus. Não é que eu tenho. Eu posso optar. Outra forma de entender muito esse futuro é entretenimento. Então eu tenho entretenimento em empresas que promovem entretenimento, como o Netflix, por exemplo. Então eu tenho um plano de assinatura que as pessoas vão lá e utilizam. O Netflix, eu já comentei em alguma aula anterior, que o maior concorrente dele é o Fortnite, é um videogame, para você ver a dimensão da coisa. Por exemplo, eu trabalho com educação corporativa, então gestão estratégica e sustentável de empresas. Eu concorro com esse conteúdo, com o tempo que você tem, para
aprender com qualquer outro tipo de conteúdo, desde culinária, conteúdos técnicos, conteúdos esotéricos, conteúdos artesanais, qualquer tipo de conteúdo. Não desmerecendo, não. Não estou falando isso. Estou falando que a minha concorrência não é só a empresa que faz o mesmo que eu faço, ou está no mesmo nicho, no mesmo segmento que o meu. Ele acaba diversificando. Isso é uma tendência no futuro. Opções diversificadas. Então, como é que eu vou conseguir fazer a minha empresa se adaptar e ser atrativa dentro dessa gama enorme de possibilidades? Outro elemento importante que a gente fala é como é que os colaboradores evoluíram ao longo do tempo. Lá atrás, no passado, baixo poder de escolha, né? As escolhas eram duradouras. Eu quero entrar e me aposentar naquela empresa. A formação direcionava para a profissão. Então, o diploma era um ponto de entrada e me direcionava na profissão que eu queria. Muito mais do que é hoje. Hoje já existe um poder de escolha maior e ele está linkado ao propósito. O diploma ele ainda é necessário, porém não vincula mais à profissão. A gente conhece várias pessoas que se formaram em uma coisa e atuam em outra. Eu sou matemático de formação com tecnologia e hoje eu lido com pessoas. Já lidei com gente e eu brinco que amanhã eu vou fazer medicina. Não tem problema. Isso é um processo sistêmico. A gente vai aprendendo ao longo do tempo as novas possibilidades que são oferecidas para a gente e vai desenvolvendo outras aptidões, outras habilidades. Natural. E o futuro. Total poder de escolha, com um propósito, né, muito forte ainda. E a formação, ela deixa de ser essencial e a atualização passa a ser por pílulas. Pílulas de conhecimento. Então eu preciso disso, eu vou lá e pego. Eu preciso disso, eu vou lá e pego. Eu preciso disso, a minha necessidade é essa. Então a minha necessidade vai gerar a busca por novos conhecimentos. Então é uma coisa totalmente diferente. Os colaboradores, e a gente vai até trabalhar por projeto. Eu vou falar no próximo slide como isso vai ser no futuro. É uma tendência muito forte. Então, o colaborador ele sai de um processo pré-estabelecido de diploma, né, de formação, ou não formação também, porque é importante, as pessoas permaneciam por não formação em alguns lugares, para um processo de escolha maior, para um processo de escolha ainda maior, onde a formação, a experiência, ela vai se desenvolver ao longo da vida. Por isso que a gente fala de lifelong learning. Por isso que esse conceito é muito forte, porque a gente vai continuar aprendendo até se aposentar ou até deixar de trabalhar. Bom, e os líderes? Como é que os líderes se desenvolveram durante o tempo? No passado, necessidade de seguir um padrão. Então, a liderança era formada para controlar uma organização. Principal função de um líder: fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E um processo era padronizado, era comando e controle. Era um conceito ainda de chefe, né? Exigência e em cima da exigência. Hoje, eu tenho as startups trazendo um processo de gestão muito ágil, dinâmico, totalmente diferenciado, que contraria o comando e controle, que é alinhamento e autonomia. Então, o relacionamento líder-liderado passa a ser de parceria. É totalmente diferente, é totalmente fora do contexto comando e controle. Isso faz com que as pessoas sejam mais responsáveis, a gente falou um pouco sobre isso. E o futuro? Os profissionais cada vez mais com alinhamento e autonomia. A gente tem uma percepção, aí eu estou falando, de empresas que vão gerar o trabalho por projetos. Nós vamos começar a trabalhar muito mais por projetos do que num processo de carreira muito grande. Olhando as estatísticas, 4 anos e meio num posto de trabalho, necessidade de aprender continuamente, a duração da vida ativa profissional aumentando em função da expectativa de vida, vão fazer com que a gente seja muito mais flexível e adaptável a novas situações. Já existem empresas hoje que fomentam isso, trabalham por projeto. Empresas que cadastram muitos autônomos
Eu lanço um projeto nessa plataforma, esse projeto é disponibilizado para os autônomos, eles mandam a proposta, eu aprovo a proposta, pago o valor combinado para a plataforma, o projeto é desenvolvido, quando eu recebo e dou o ok, que foi perfeito, atendeu 100%, as pessoas que trabalharam no projeto são remuneradas através da plataforma. Então, já existe isso. E não tem uma, não. Várias plataformas já, de vários segmentos. Então, é uma realidade já, hoje, em algumas situações. E quais são essas práticas e tendências, olhando nesse contexto de velha e nova forma de gestão de pessoas? Primeiro, comando e controle, muito forte, muito importante no passado, fez com que a gente chegasse até aqui. Então, hoje, o cenário do passado, onde o comando e controle foi muito eficiente, já não é mais hoje, porque as variáveis são outras, a tecnologia é outra, e tem uma série de coisas que vai fazer com que a gente mude a nossa forma de pensar. E aí vem o alinhamento e autonomia, que é o que a gente realmente, de fato, precisa para se adaptar a esse novo ambiente, esse novo cenário. Duas coisas apareceram muito forte. Propósito, cada vez mais a nova geração, as pessoas estão começando a identificar o trabalho por propósito. No passado eu tinha uma necessidade de trabalhar, então eu fazia tudo para me manter naquele trabalho até me aposentar. Hoje é por propósito. Eu troco. Se o propósito não é o mesmo propósito meu, se a empresa não tem um propósito que eu me identifico, eu vou mudar, eu vou sair e tudo bem, não tem problema. A gente tem que fazer com que as pessoas realmente fiquem felizes fora do que infelizes dentro. É muito melhor uma pessoa treinada sair da minha empresa do que uma pessoa que não se desenvolve dentro dela. E impacto social e marcas humanizadas, cada vez mais. Eu pago mais caro de empresas que são socialmente responsáveis do que empresas que não são, mesmo que o preço seja menor. E marca humanizada. Todos nós. A tecnologia fez uma coisa muito interessante. Nós estamos cada vez mais conectados. Pessoas se conectam com pessoas. Tudo que é processual, repetitivo, ou tem um leque muito grande de informação, a tecnologia, mais cedo ou mais tarde, vai dominar isso. Mas a inovação, a interação, a necessidade de trocar experiência, de entender esse cenário, de evoluir, de fazer as empresas serem sustentáveis economicamente e se perdurem durante a sua existência, cada vez mais, vai depender de pessoas. Então, marcas humanizadas, as pessoas identificam as marcas. Já tem uma pesquisa que fala que se eu tenho as mídias sociais, se eu tenho uma mídia social da minha empresa e a minha pessoal, a minha sempre vai ser maior que a minha empresa. Porque as pessoas se conectam com pessoas e não com entidades. Pensem nisso. Por isso que esse desenvolvimento, essa troca é importante. Para que a gente trabalhe no futuro por projetos, por referência. São as pessoas que serão contratadas, não mais as empresas. Essa é uma tendência muito grande. Você pode ver que as pessoas estão aparecendo mais nas suas organizações. Uma forma de gestão clara para a gente realmente fechar o assunto da velha forma de gestão é que os pensadores e os executores eram totalmente segregados. O topo da pirâmide pensava e a base da pirâmide executava. Não era permitido os executores pensarem. Então, era um processo totalmente segregado. O que trouxe a nova forma de gestão é que os dois estão num único sujeito. Todos os colaboradores são pensadores e executores. É importante isso. Porque eu trago elementos diferentes, uma abrangência maior para lidar com a complexidade do mercado e as pessoas se motivam mais. Essa troca é muito mais rica e muito mais interessante para ambas as partes. Então, pensadores e executores estão no mesmo colaborador, não mais segregado. Riscos na implantação do processo da nova forma de gestão. Primeiro, cultura incompatível desalinhada. Se minha cultura não respira o alinhamento e a autonomia, ela não vai acontecer. Ou se a pessoa não está
alinhado à cultura da empresa, ela não vai ficar. E é bom que ela não fique. Segundo elemento, diretrizes unidirecionais. Esse é um risco de implantação. Se a diretriz vem de cima para baixo, você precisa fazer dessa forma, você tem que fazer assim, esquece. Não funciona. O processo ele é contínuo, ele é cíclico. As diretrizes vêm para a organização e voltam para o colaborador. Ela flutua, mas ela é contaminada por todas as partes. Ela é incentivada por todas a estrutura da empresa. Falta de participação e colaboração. Se as pessoas não participam, não colaboram, detalhe, um parênteses aqui que eu vou replicar algumas vezes. Participação e colaboração não é exigir a participação, é ter um ambiente colaborativo, onde a pessoa opte por participar ou não. É uma opção dela. E tudo bem se ela não quiser participar. Só que ela tem toda a base, todas as condições para poder participar, poder colaborar. Excesso de burocracia, muita burocracia, entendo que algumas burocracias são importantes em função da legislação, atendimento a alguns requisitos legais e assim por diante. Só que o processo de alinhamento e autonomia não precisa carregar, não pode carregar a empresa com burocracia. Muito pelo contrário, tem que tentar desburocratizar o máximo possível. Então a burocracia é um risco no processo de implantação. Baseado apenas em uma tecnologia ou aparência. Então eu quero mudar a minha empresa da noite para o dia. Aí eu vou lá comprar um puff colorido, umas bolas, um escorregador, uma mesa de ping-pong, bilhar, e aí pronto, agora eu estou com uma aparência legal, agora eu sou diferente. Não é isso. Isso não quer dizer que a empresa de alinhamento e autonomia não tenha isso e funcione. Funciona. Só que eu olhar para uma tecnologia, olhar para uma aparência e falar que eu sou diferente, se eu pratico coisas de comando e controle, isso é um risco muito grande. Então, a cultura é importante. Se a cultura não estiver estabelecida e você tentar só mostrar a aparência, é um risco muito grande e não funciona. Falta de transparência, alinhamento e autonomia. Sem transparência não existe. Tomada de decisão centralizada. Se tudo vai para uma pessoa e essa pessoa centraliza tudo, esquece. E não existe autonomia, porque eu não tenho poder de decisão, eu não tenho como decidir, não tenho nem como participar. Então, a tomada de decisão centralizada também é um problema. Responsabilidade não compartilhada. Se a responsabilidade não está com o colaborador, não é autonomia, não é alinhamento. A responsabilidade tem que estar com ele. Essa é a grande mudança. A responsabilidade da velha economia, da velha forma de gestão, ficava no líder. Ele era o responsável por tudo. Então as pessoas se executavam, mas ele que respondia por tudo. Agora não, todos respondem por tudo. As pessoas são maduras, são adultas e devem ser tratadas como isso, como tal. E quais são os benefícios da nova gestão? Primeiro benefício, amplia o capital intelectual da empresa. Porque eu tenho mais pensadores comigo na tomada de decisão. Eu tenho mais pessoas responsabilizadas comigo na tomada de decisão. A cultura é participativa. Então, cultura participativa. Eu tenho todos os elementos ao meu dispor para fazer com que as pessoas participem da melhor maneira que elas acharem. E quando não participar, tudo bem. Conexão com o propósito e objetivo da empresa. As pessoas precisam conectar qual é o propósito e objetivo da empresa, qual é a necessidade da empresa. Essa necessidade tem que estar clara para todo mundo, tem que estar transparente para que tenha um alinhamento. E a gente começa a identificar necessidades internas e externas. Então, quais são as necessidades do mercado que vem para a minha empresa e quais são as necessidades da minha empresa para atender o mercado. Então, eu preciso identificar essas necessidades e começar a conectar. Mas eu preciso entender, eu preciso me conectar com o mercado. E aí, quando a gente fala de conexão, a gente promove sistemicamente o desenvolvimento. Porque eu faço com que os meus colaboradores interajam e se conectem com os clientes. E os colaboradores se conectem entre si. E o líder se conecte com os colaboradores para poder identificar suas necessidades, gerando desenvolvimento sistêmico para todo mundo. Responsabilidades definidas para resultados e objetivos. Eu preciso entender, ou as pessoas, o colaborador precisa entender qual
qual é o seu resultado e qual é o objetivo que ele tem. E a sua responsabilidade está linkada diretamente a isso. Então, ele é responsável agora pelo resultado e não como modo de fazer. Então, eu tenho autonomia porque ele pode ajustar as suas arestas, ajustar o seu processo para que consiga atingir o seu resultado. E não um modo pré-estabelecido e padronizado de fazer as coisas. Ele tem flexibilidade para ajustar esse modo de fazer para atingir o seu resultado no qual ele é responsável. E o outro benefício, as pessoas ficam mais engajadas. Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida. Tem exemplos de clientes que desenvolveram esse processo, multinacionais, desenvolveram um processo de autonomia e responsabilidade das pessoas que gerou uma motivação, um engajamento muito superior ao modelo antigo que eles tinham. Muito superior. E agora eu quero trazer as dicas para vocês implementarem aí na sua empresa. Primeira dica, alinhe conhecimento, transparência, alinhamento, base para que as pessoas possam participar e colaborar. Depois, conecte as necessidades ao desenvolvimento. Qual é a necessidade da minha empresa? Qual é a necessidade das pessoas? Como é que eu conecto essas necessidades? Para que todo o sistema se desenvolva, não só uma parte. Porque se eu desenvolver só uma parte, vai ter um esforço grande para uma recompensa pequena. Equilibrando os dois, eu trago desenvolvimento para todo mundo. Responsabilize individualmente e coletivamente as pessoas. As pessoas são responsáveis. Cobre a responsabilidade. Ajude as pessoas a atingir a responsabilidade individualmente e coletivamente. E aí você atende as necessidades dessas pessoas para poder atuar. Lembra lá do apoio e suporte? Eu tenho responsabilidade e apoio e suporte, lá nos primeiros slides que a gente falou dessa aula. Então, como é que eu faço isso? Retroalimente o sistema. Conexão com os clientes e colaboradores. Como é que eu retroalimento o sistema? Desenvolvendo pessoas, adquirindo novos conhecimentos, eu trago novos conhecimentos para a organização, conexão com os clientes, necessidades do mercado, trazendo para dentro da minha empresa, para que essa empresa possa trazer novas possibilidades, inovar e assim por diante. Então, retroalimente o sistema. Por isso que não é unidirecional, é cíclico. Ele é um processo contínuo. A base alimenta a estrutura estratégica da empresa, que volta para a base, e todo mundo participa. É um processo cíclico, é um processo contínuo. Desenvolva autodidatas. Faça e crie pessoas que se interessem pelo seu desenvolvimento. Por que isso é importante? As pessoas buscando o seu desenvolvimento, elas vão atingir a sua necessidade. Se você, como empresa ou como líder, tenta identificar uma necessidade que seja comum para todo mundo e dê um treinamento, pode ser que funcione. Mas a maioria das pessoas tem necessidades diferentes, porque elas estão em momentos de conhecimento diferentes uma das outras. E aí você precisa ser individualizado. O processo precisa ser individualizado, então fomentar o autodidata é fazer com que a pessoa realmente comece a exercitar esses conhecimentos, a busca de novos conhecimentos. Será bom para ela no futuro, como bom para a empresa também. Tem empresas que destinam tempo do trabalho que elas têm, do horário de trabalho delas, para as pessoas se desenvolverem. E aí é uma questão de você ver qual é a melhor maneira possível. Mas entenda que a importância das pessoas se desenvolverem é bom para a empresa e muito bom para elas, porque ela vai estar cada vez mais ativa no mercado, mesmo que ela amanhã não esteja na sua empresa. E melhor você ter uma pessoa treinada saindo da sua empresa do que não treinada, não desenvolvida, estagnada na sua empresa. E fomente o ambiente participativo. Fomente o ambiente participativo. Faça com que as pessoas se sintam à vontade para participar. Beleza? Fechamos? Então, reflexão importante. Para você pensar nessa frase aqui, eu gosto de trazer essas provocações no final da aula para justamente as pessoas começarem a entender o impacto da forma de gestão que elas têm nas suas empresas. O poder de liderança promove a obediência ou o desenvolvimento? Qual é o seu poder de liderança? O
que ele promove? A obediência ou o desenvolvimento? Reflita. Bom, pessoal, fechamos a 20ª aula. Muito feliz com o processo. Eu adoro esse conteúdo, falaria aqui muito tempo. É base de toda a minha do meu estudo, toda a base dos meus treinamentos, da minha mentoria e todo o processo. Eu prego muito isso, estudo muito isso e vivencio isso muito de perto. Bom, a gente tem um grupo que escolhe esses temas, e esse tema foi escolhido por esse grupo lá no Telegram. Se você quiser participar e não tem acesso ainda, na descrição desse vídeo, no Instagram da F2A2 Coleone ou do QR Code, conectando seu celular, a câmera do seu celular aí no QR Code, você acessa o link e pode se inscrever. Se você não quer, tudo bem, não tem problema. Só mandar um e-mail para contato@f2a2.com.br com a sua sugestão de conteúdo que eu terei o maior prazer de desenvolver. Então, fechou? Muito obrigado. Mais uma vez, 20ª aula finalizada. O conteúdo que eu realmente é base de estudo, base de muito conceito, muito desenvolvimento que eu tive e vou continuar buscando e que eu acredito de fato que faz a diferença. Nos vemos lá no Instagram, já tem uma votação de uma nova aula para quinta-feira que vem, que será dia 15, certo? 15? 12. 12/11, desculpa. Será dia 12/11. Então, esse conteúdo já está. Se você quiser escolher, entra lá no Instagram, escolhe. Avalie essa aula, que é muito importante, muito mesmo, porque faz toda a diferença. Feedback é retroalimentar o meu sistema. E isso, eu preciso me alimentar disso. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, até mais.